qualificação da formação dos profissionais de saúde para o SUS e no SUS é o que está em debate no programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa aqui comigo Tiago Salesi Lins, mestre em ensino na saúde, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal da Paraíba. Luciano Bairros da Silva, apoiador da PNH, psicólogo e mestre em psicologia. E Marcelo Dias, apoiador da atenção básica na saúde mental, psiquiatra e psicanalista. A PNH, Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, vê a formação dos profissionais do SUS como um projeto ao mesmo tempo ético, estético e político, de defesa da política pública como experiência estratégica para a interferência inovadora no processo democrático dos serviços e na defesa do direito à saúde. Porém, apesar dos avanços, a formação é reconhecida como um grande desafio para os próximos anos. De certa maneira, é isso que a gente vem falando nos dois primeiros blocos, tá certo? Então, o que é preciso para a gente dar passos mais largos e consistentes na conquista desse tipo de objetivo? Luciano ia falar, inclusive lembrando, a gente continua a conversa aqui durante o intervalo, lembrando a disputa no campo político, não só na área da saúde, tá certo? Que é conseguir fazer avanços em relação à participação social, ao controle social, à democratização da participação e da formação no Brasil, na saúde e fora dela, né? Nesse elemento estético que você fala, né? Eu acho que assim, quando a gente vem falando dessas diversas formas de fazer diferente, com uma estética diferenciada, né? E essa estética passa sempre por um elemento participativo, de fazer junto, né? De estar de uma certa forma em parceria. Eu acho que é isso que está um pouco na pauta, como você fala, né? Dessa discussão da participação popular ou não, né? No sentido de desmontar modelos mais centralizadores, né? Do jeito de fazer mais centralizado, que facilmente dá poder mais para um, retira poder de outro, e esse que ganhou mais poder rapidamente se torna absoluto e autoritário frente a essas relações, né? E a gente teve uma experiência lá em Maceió, onde a gente trabalha na rede de saúde, fazendo um curso formando diversos profissionais do Estado na Política Nacional de Humanização. E aí teve uma experiência bastante interessante de um médico que fazia clínica e que começou a repensar a clínica que ele fazia a partir do curso de formação. Então, aquela clínica que ele estava fazendo, para ele, já não era mais uma clínica baseada nessa estética participativa, mas ele já reconhecia que vinha de um modelo mais tradicional, assim, e começou a pensar de que jeito que eu posso fazer diferente. Aí ele diz que a primeira estratégia que ele utilizou foi abandonar a mesa que dividia as duas cadeiras entre o paciente e ele, jogou a mesa para um canto do médico, né? Jogou para um canto da sala, deixou que as cadeiras ficassem frente a frente. E aí o primeiro susto dele foi quando os pacientes usuários, né, chegavam para atendimento e olhavam aquela cadeira uma de frente para a outra e não sabia como reagir, né? Por quê? Porque tinha desmontado um modelo, né, e assim, fazer então essa nova estética é produzir uma nova cultura ao mesmo tempo, né? E aí ele brincou assim, não, aí as pessoas pegavam a cadeira e tentavam empurrar assim no cantinho entre a parede e a mesa, né, quase que se escondendo para tentar retomar aquele modelo, né? E aí eles, e agora, como é que a gente soluciona isso? Aí a gente pensou, não, bota ali um cactus, né, uma flor bem espinhosa ali para o sujeito não poder se esconder, assim, para tentar forçar essa relação, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido, pelo menos dentro do âmbito da saúde, pensar estratégias para realizar isso de forma participativa, seja na gestão, seja na clínica, na formação. O Marcelo trabalha, né, no matriciamento da saúde mental, e tem um exemplo, acho que é bem interessante e rico também, né, que é o usuário da saúde mental quando está em situação de crise, né? É um momento onde os profissionais de saúde se tornam mais perversos no sentido de se colocar de uma forma autoritária e determinar o que vai fazer com aquele outro sujeito que está em crise, né? Então, se produzir um documento, como se fosse um cartãozinho, né, onde o sujeito, junto com outro profissional de saúde, vai meio que determinar ali por escrito como que ele quer ser tratado no momento que tiver uma crise, quem que ele prefere que seja comunicado no momento da crise, como que ele prefere ser conduzido,
né, ou até qual serviço ele quer ser conduzido para uma possível internação, tentando garantir a participação do sujeito no seu próprio processo clínico, né, durante um momento onde ele vai estar mais exposto, vulnerável a uma relação autoritária dos profissionais em relação a ele. Então, independente. Eu acho que essas estratégias estéticas têm sido, acho que cada vez mais têm ganhado volume e jeitos diferenciados e criativos, assim, porque elas vão se modificando frequentemente também. Você está falando uma coisa, quer dizer, que eu estava referindo, né, quer dizer, essa aposta, digamos, ética, estética e simultaneamente ética, estética e política, ética, porque a gente está falando aqui desde o começo que o SUS traz como posição, né, e as pessoas que defendem, as políticas que defendem o SUS tomam uma posição essa, de pensar a clínica de forma mais ampliada, de pensar a saúde de maneira mais complexa, de pensar um serviço de saúde com integralidade, equidade, participação social, universalidade, enfim, todos os princípios do SUS. Isso é uma tomada de posição, né? Portanto, uma condição ética. Agora, não basta tomar posição, precisa, como o Luciano acabou de dizer, precisa fazer isso acontecer, precisa dar forma para isso na prática. Bom, essa é a condição estética, preciso dar forma para a posição que eu tomei, tá certo? E tem uma condição política, quer dizer, isso não se faz, não está dado, precisa construir inclusive enfrentando as tensões e os antagonismos, por exemplo, com as práticas às quais essas novas propostas do SUS se opõem, tá certo? E aí, Marcelo também falava, né, quando disse aqui no outro bloco, falou, olha, a gente está buscando referências dos cuidados lá com o próprio usuário, né, não só com o profissional, que é uma coisa fantástica, né? Você imaginar que, usando aqui uma ideia da própria psicanálise, né? Você tem um monte de gente, tem um trabalho em equipe, quando se consegue trabalhar em equipe, você tem vários profissionais, quem que de certa maneira coordena aquele projeto daquele paciente? Com quem o paciente tem mais empatia, faz mais vínculo, não precisa ser um médico, pode ser um médico, um enfermeiro, um agente comunitário, se tiver uma equipe ampliada ali naquela estratégia de saúde da família, sei lá, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, quem tiver mais, tá certo? Faz o vínculo. Bom, porque também, do ponto de vista do trabalho na comunidade e tal, você não tem referências nos próprios cidadãos, nos próprios usuários, né? Então, construir outro modelo é fazer a disputa política, tentar dar forma para isso, fazer as ofertas na prática, como é que faz, como o Luciano está dizendo, e ao mesmo tempo tomar posições claras do ponto de vista conceitual, teórico, né? Ontem mesmo eu tive um exemplo, né? Fazendo o apoio matricial numa unidade de saúde da família, e a gente estava fazendo a reunião numa sala de espera, e o posto estava aberto, né? Porque não tinha a sala que tinha lá era muito pequena e tal, então vamos fazer a reunião aqui na sala de espera. E estava eu e toda a equipe, a gente discutindo a situação, né, assim, de uma usuária, né, que era uma situação bem grave, que se tratava no CAPS, né? E que não ia no CAPS, tinha dificuldade, só ia lá para pegar o remédio, essa coisa toda e tal, e que ia lá para o CAPS pegar o remédio e não falava com ninguém. E nessa conversa, a gente descobriu que ela ia no dentista uma vez por mês, porque o dentista pedia para ela ir, não para tratar os dentes, mas que pudesse conversar com ela, e ela falava com esse dentista um monte, né? E nesse momento que a gente estava nessa reunião, chegou para atendimento a cuidadora dessa usuária, a parente dessa, a avó, né, dessa usuária. E aí ela sentou no cantinho lá na sala de espera e a gente se reunindo, mas a gente está nessa dúvida aqui, vamos chamar a senhora para participar da roda de conversa, né? E aí foi interessante, porque na hora que ela começou a falar, ela dizia assim, mas do CAPS é muito longe, né? Tem que pegar 2 ônibus, não tem como a gente poder tratar essa pessoa aqui. E a partir daí se criou um projeto terapêutico, como o falou, uma nova estratégia. Para que aconteça ali o tratamento dela. Uma nova estratégia, para botando o dentista na roda. Dentista, exatamente. Mudando o lugar onde ela era atendida. Lógico. Né? Então, eu acho que como você falou, eticamente, né, o que ela quer, esteticamente, é uma inovação, né? Porque aí você pode até questionar o próprio CAPS, né? Será que o CAPS é o lugar para se tratar o louco, né, digamos assim, se for pensar? Ele não poderia ser tratado no território? Será que o CAPS não é uma substituição do manicômio, por exemplo? A gente começa a questionar essas coisas, né? Será que ele está mantendo a lógica manicomial, né? Então são questões que... Ou em que casos, eventualmente, ele estaria mantendo? Poderia, né? Então acho que a gente poderia repensar essas coisas. Né? Acho que um outro espaço também que é essencial nesse caminhar, né, da fortalecimento da integração entre ensino, serviço e comunidade, é também que esses atores se sentem e pensar
qual é o papel de cada uma das atribuições, né? Então, a gente se depara desde a situação de pensar em insumos e material, porque se era o profissional que está exercendo, agora muitas vezes ele tem um aluno acompanhando. Então, precisa de mais uma luva, né? As condições estruturais de sala para atendimento. Então, tem que se pensar, né? Então, o nosso sistema ele tem uma organização tripartite que já tem a sua complexidade, atribuições de cada um. Governo federal, estados e municípios. Estados e né? municípios. Tripartite. E agora começam a entrar outros atores importantes. A instituição de ensino, os usuários. Então, um local, uma maneira de operar isso também é essencial. Tenho visto o movimento do Ministério em realizar os COAPs, que são os contratos, né, organizativos de ação pública, ensino, saúde. Então, é de pensar nessa inserção do aluno de atenção primária, o que vai caber à instituição de ensino, o que vai caber aos serviços, como é que vai se dar, quais são as ações a desempenhar. Ou seja, tem que mexer também nessa forma de pactuar e de contratualizar essas relações, né? Com certeza. Então, a gente vai ter que pensar de planejar a inserção desses alunos, como é que vai operar isso, né, para que possa propiciar essa atuação que a gente está aqui almejando, que está no caminhando, implantando. Então, assim, são vários movimentos que devem ser feitos ao mesmo tempo para poder realmente ter um avanço, acho que cada vez maior. E talvez para a gente superar, inclusive, aquilo que o Luciano falava lá no primeiro bloco, né? De uma relação de exterioridade entre serviço e universidade para gerar campo de estágio, para gerar apenas troca de serviço. Então, a lei do estágio fala em contrapartidas. Então, eu abro o meu serviço para te dar estágio, desde que você me dê curso gratuito ou me dê vaga de curso na sua universidade, lá na educação continuada e tal. Fala, Marcelo. Não, só assim, rapidinho, porque a gente fala muito em se criar espaços para a educação, mas a gente tem que aproveitar os que a gente tem também, né? Porque eu acho que, por exemplo, a gente pode aproveitar os espaços da própria universidade, preceptoria, a questão o apoio matricial, por exemplo, né? E algo que a gente estava conversando antes, a questão da própria rede Humaniza SUS, né? Que pode se tornar um espaço de educação permanente. Por que não, né? Acho que, de até certa de maneira, a Rede Humaniza SUS até já é esse espaço, né? Tem iniciativas e experiências que rolam motivadas pelos próprios usuários da rede, que já são educação permanente, são ofertas de apoio, são espaços de interlocução, são fóruns de conversa e tal. Mas acho que você tem razão, poderia ser intensificado investindo em várias dimensões. Né? Tem uma limitação também, assim, que eu acho que a gente não conversou um pouco, assim, mas a gente é localizado um pouco no serviço, nas universidades, nas escolas, né, que eu acho que tem essa relação mais direta, mais visibilizada, assim. Mas, assim, de lembrar que é uma rede complexa que vai formando isso também. Eu acho que, assim, as categorias profissionais têm um papel importante nesse processo. Então, assim, quando as categorias profissionais impõem que o profissional de referência para um estagiário tem que ser da mesma área, né, que as categorias em geral fazem isso por uma disputa de território, né, de espaço de trabalho, né? Por uma disputa de poder corporativo. De poder, né? também, assim, né? Mas assim, acaba gerando a dificuldade da gente produzir essa diferença também, né? Então, assim, de exigir quase que o sujeito vá só para olhar a partir do olhar do preceptor da sua área, né? E o quanto, talvez, algumas estratégias que o Ministério tem proposto, né, que a Rede HS, eu acho que, como vocês falam, acumula um pouco dessas experiências, né? Mas, assim, experiências como PET, PET Saúde e ProSaúde, né, tem tentado desmontar um pouco essa referência, né, que as categorias brigam, PET, Programa de lutam. Ensino Tutorial. Isso, onde você tem um profissional da saúde para ser o preceptor de diversos alunos de diversos cursos. Né? Então, assim, o quanto isso talvez... Diversos cursos de graduação, né? Então, você pode ter junto ali, só para dar um exemplo para quem está nos dando, você tem um profissional recebendo, ao mesmo tempo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, né? O estudante de enfermagem, e por aí vai, tá certo? Você não precisa ter para o estudante de enfermagem o enfermeiro, para o estudante de psicologia, o psicólogo, para o estudante de fisioterapia, o fisioterapeuta, para o estudante de fonoaudiologia, o fonoaudiólogo, para o estudante de medicina, o médico. Porque aí você mantém as fragmentações e as caixinhas fechadas nelas mesmas. Que é uma tentativa de fazer um rompimento político com o interesse das categorias em geral, simplesmente de manter o seu território de atuação, seus campos de trabalho, né? E que cada vez mais fragmentam o processo de trabalho e tudo mais. Então, acho que são experiências interessantes nesse sentido. Ele faz
fazem conflito para dentro da universidade, conflito no sentido de tentar produzir mudança, né, para dentro da universidade, como acho que também faz uma tentativa de tensionar os conselhos a Tira rever da zona de pouco conforto, né? essas Nem conflito. percepções, eu acho, que só atrapalham, né? Eu acho um fazer mais integral e mais complexo. Na minha prática de apoio matricial, né, quando eu faço o apoio para o médico, o que ele menos demanda é a parte médica. Entendeu? O que ele mais demanda É a questão da relação com o outro, é a dificuldade, assim, ó. Como não medicar? É o contrário. Sim. Ele não me pede assim, qual remédio que eu tenho que dar para... Não, ele já sabe, isso aí ele vê no livro, pesquisa no Google, né? Mas ele pergunta, como que eu vou escutar? Como é que eu vou acolher? Como é que eu vou me ponho em relação, né? Como é que eu me ponho em relação? Né? Gente, vou terminar com essa fala do Marcelo, porque eu acho que ela é perfeita e provoca como que a gente se põe em relação. Essa é uma das grandes questões para a nossa formação em saúde. Agradeço muito a participação de vocês, Luciano, Tiago, Marcelo, e agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!